Olá, seja bem-vindo à Netcom Ensino à Distância. Eu sou o professor Wagner Nunes e vamos dar continuidade à nossa disciplina Comandos Elétricos aplicada à manutenção. E hoje nós vamos tratar sobre elementos de proteção. É um conteúdo bastante importante para que possa auxiliá-los no processo de manutenção. Vamos começar? Pois bem, falando de comandos elétricos, não podíamos deixar de tratar um pouco sobre a parte de proteção, dar um pouco de atenção sobre o quesito proteção. Então, as instalações elétricas de baixa tensão são projetadas para disponibilizar energia elétrica suficiente para atender a demanda de carga requisitada em uma determinada aplicação. Então, esse é o objetivo de uma instalação elétrica e de uma estrutura de comandos elétricos para isso. Isso implica na capacidade de conduzir e seccionar a condução de corrente elétrica por um circuito durante seu funcionamento normal. Obviamente, se nós fizermos o dimensionamento de um comando elétrico, tem que prever qual é a carga, qual é o consumo dessa carga, para que a gente possa adequadamente estabelecer quais são as proteções necessárias e que atendam ao funcionamento adequado do sistema. Não só no sentido de energizar, de ligar, de manobrar para operar com o equipamento, mas também de interrupção, caso haja algum problema. Então a gente tem que adequar todo o sistema para isso. As instalações estão sujeitas a defeitos e são colocadas em condições anormais de funcionamento, como por exemplo quando provocam elevações na intensidade de corrente elétrica que circula pelos condutores em relação ao valor de corrente nominal do projeto. Então quem vai determinar todo o processo aí a ser dimensionado para a operação dos meus equipamentos é o valor de corrente nominal. Então eu tenho que ter uma noção muito clara de qual é o valor de corrente nominal do meu sistema para que eu possa adequar toda a parte de proteção. Esse regime de funcionamento anormal é chamado de sobrecorrente e exige a utilização de dispositivos de proteção elétrica para a proteção dos condutores e das instalações elétricas. Então, a proteção não é só do equipamento em si, do motor ou de alguma máquina, mas também dos próprios cabos, né? Se eu sobrecarrego eles de corrente, eu também posso ter um problema grave na estrutura. Isso me obriga a ter que fazer uma revisão de toda a infraestrutura de instalação, por problema de dimensionamento ou por falha, caso a parte de proteção não exista ou não seja operante como é previsto. As falhas por sobrecorrente podem ser divididas basicamente entre sobrecargas e curtos-circuitos. E as instalações elétricas devem ser projetadas de maneira que o circuito seja apto a conduzir por determinado tempo e seccionar automaticamente corrente sobre essas condições anormais de funcionamento. Então, independente de qual seja o meu equipamento, obviamente eu vou adequar toda a parte de infraestrutura, de cabos e tudo mais para que me permita o acionamento normal e o acionamento para desligamento nos casos anormais de funcionamento. Então aí vem a ideia dos dispositivos de proteção, que prevê exatamente a proteção dos nossos sistemas, né? Então os dispositivos de proteção têm como finalidade a proteção de equipamentos, circuitos eletroeletrônicos, máquinas e instalações elétricas contra alterações da tensão de alimentação e intensidade da corrente elétrica que possa eventualmente vir exceder aquilo que está projetado. Um dos elementos que nós utilizamos para proteção nessa finalidade seriam os fusíveis, né? Já falamos alguma coisa a respeito, mas agora nós vamos aprofundar um pouco mais. Então eles são dispositivos cuja principal característica é a proteção contra curto-circuito, aumento brusco da intensidade da corrente elétrica ocasionada por falha no sistema de energia ou operação máquina associada à operação com o operador. Então ele tem essa finalidade, né, de fazer um monitoramento da corrente. Caso ela tenha um aumento brusco, ele entende como um curto-circuito e aí tende a romper, interrompendo assim a energização do nosso sistema. Mas os fusíveis, para que possa ser adequado à minha necessidade, ele tem umas classes funcionais. E é importante que a gente conheça essas normas e possa estabelecer aí qual é o fusível adequado para a minha instalação. Então a EAC utiliza a montagem com duas letras, que é a norma que nós vamos tratar até um pouco mais para frente. Sendo que a primeira letra denomina a faixa de interrupção, ou seja, que tipo de sobrecorrente o fusível irá atuar, que são elas. A letra G
diz respeito à atuação para sobrecarga e curto, fusíveis de capacidade de interrupção em toda a faixa. A letra A diz respeito à atuação apenas para curto-circuito, fusíveis de capacidade de interrupção em faixa parcial. Então a letra G e a letra A têm diferença aí na especificação do nosso tipo de fusível. E temos a categoria de utilização dos fusíveis associada à segunda letra, que denomina a categoria de utilização, ou seja, que tipo de equipamento o fusível irá proteger, que são elas: o LG, que seria cabos e linhas e proteção de uso geral. Temos o M, que seria para proteção de equipamentos de manobra. Temos a letra R, que seria de semicondutores. A letra B, de instalações de minas. E TR, transformadores. Então aqui nós vamos ver os principais fusíveis utilizados no mercado. Então temos GL e GG, fusível para proteção de cabos, uso geral, atuação para sobrecarga e curto-circuito. Conforme as letras nós temos essa informação. Temos o AM, que seria um fusível para proteção de motores especificamente. Temos o AR, o fusível para proteção de semicondutores. Classificação dos fusíveis quanto à velocidade de atuação. É outro parâmetro que nós temos que levar em consideração diante dos nossos projetos. Então eu tenho o ultra rápido, Ultra Fast Action, que é aquele fusível que tem resposta rápida, uma vez chegando na corrente que está pré-estabelecida para ele rapidamente ele rompe, ele não gera um retardo de operação, ele até tem um tempo de ruptura muito mais rápido que os fusíveis normais. Temos os rápidos ou Fast Action, o normal, que é o fusível de ação normal, e o retardado, que são aqueles fusíveis que ele tem um tempo, né, que ele suporta aquela condição de sobrecorrente sem promover a abertura dele. Por exemplo, na partida de motores, onde o ponto inicial de corrente ele é elevado, então eu posso eventualmente fazer uso de um fusível que tenha essa função retardada, onde ele não abre de imediato, mas dá tempo para a corrente entrar nas condições normais e ele se manter intacto, aí, permitindo a operação do equipamento. Então eu tenho essas classes aí operacionais de características de fusíveis. É uma classificação que também é muito utilizada. Então para acionamento de motores a gente costuma utilizar do tipo D ou tipo NH. A diferença está associada ao nível de corrente. Então para correntes que cheguem até 63 A, eventualmente pode ser recomendado o tipo D, que é o diazed. E acima desse valor utiliza-se o NH, porque ele trabalha aí com correntes mais altas. Todavia, o NH é muito mais caro. Então por isso que tem essa opção de você baratear o teu projeto. Se a corrente de carga for de valor mais baixo, a gente usa o tipo D. Hoje em dia, esses fusíveis, às vezes, eles não são tão utilizados em algumas situações, porque o disjuntor já promove esse tipo de proteção. Então, integrado ao disjuntor, além de eu fazer a manobra, eu também já tenho uma proteção associada a ele. E por conta disso, dispensa-se o uso de alguns dispositivos como esse. Mas em algumas operações, algumas condições, pode ser viável a aplicação desse tipo de proteção. O ZNH é um pouco mais utilizado em sistemas que requerem um pouco de corrente maior, então normalmente é inserido para fazer uma proteção adicional. Então, falando dos fusíveis tipo D, que é o diazed, eles podem ser de ação rápida ou retardada. São construídos para valores no máximo de 200 A. Apesar de a recomendação é que a gente o utilize até 63 A, mas ele existe, né, fabricação de elementos que podem suportar até 200 A. E a capacidade de ruptura é de 70 kA, com uma tensão de 500 volts. E o NH, ele pode ser de ação rápida ou retardada também, com sua construção permite valores padronizados de corrente que variam de 6 a 1.200 A. E sua capacidade de ruptura é sempre superior a 70 kA, com uma tensão máxima de 500 volts. Então, valores padrões de corrente nominais dos fusíveis. O tipo D, ele pode variar nessa escala de 2 a 63 A, podendo chegar até a 200. Aqui é só uma ideia, né, dessas escalas comerciais. E o NH pode chegar até 1.250 A, partindo de 6 A. Então a gente encontra isso no mercado, pode obviamente ser requerido a utilização desses elementos. Nós temos uma variedade boa aí de valores de corrente que podemos atribuir à nossa forma de proteção projetada. Aí vem os relés.
O relé é um dispositivo utilizado para a proteção de circuitos em relação à sobrecarga e, diferentemente em relação aos fusíveis que atuam uma única vez, que é a queima do filamento. Os relés atuam diversas vezes durante a sua vida útil, ou seja, eles atuam e não têm a necessidade de serem substituídos. É como se fossem fusíveis rearmáveis, né? Como disjuntores. Os relés utilizados comumente como dispositivo de segurança podem ser do tipo eletromagnéticos ou térmico. Então, falando sobre os relés eletromagnéticos, que têm a finalidade de ser utilizado como proteção, a gente tem dois tipos, que seriam os relés de mínima tensão e relé de máxima corrente. Então, dependendo da aplicação, eu posso fazer uso de um desses dois tipos aí que atribui funcionalidades específicas de proteção. Então, os relés de mínima tensão monitoram a tensão mínima admissível, limiar mínimo de tensão. São regulados aproximadamente em 80% do valor nominal da tensão. Quando a tensão for inferior a esse limiar, o relé atua e interrompe o circuito de alimentação. Se eu tenho um sistema onde requer que haja um controle efetivo sobre essa variação de tensão de alimentação, eu posso fazer uso de um relé como esse que me permite parametrizar o valor de atuação dele. E aí tem uma possibilidade de ele fazer atuação em cima de 80% do valor nominal de tensão. E aí esses relés têm essa forma de proteção adicional. E tem o relé de máxima corrente, que é utilizado para monitorar a circulação de corrente. Quando ocorre o aumento de corrente acima do valor determinado, o relé atua e interrompe o circuito de alimentação. Então esses relés eletromecânicos, nesses dois tipos, agrega aí uma função de proteção interessante. E temos também o outro formato, que seria o relé térmico. Eles têm como princípio a atuação da deformação de um bimetal, que é formado por duas lâminas de metais diferentes, que aí é um princípio de química, né? Que quando eu trabalho com elementos como esse, de composição diferente, são submetidos à temperatura, há uma deformação apresentada aí. E esse coeficiente de dilatação e deformação é diferente de um material em relação ao outro, por isso que ele é bimetal. E com o aumento da temperatura provocado pelo aumento da circulação de corrente pelo bimetal, esse se deforma. Aí tem aqui a imagem do que seria esse evento. Então, se o material bimetálico ele está na condição frio, ele está ali como primeira imagem do lado esquerdo, ele na formação original dele. Uma vez que ele sofre um aquecimento excessivo, né, devido à passagem de corrente elevada, ele causa uma deformação. E aí na imagem que a gente colocou sempre dá uma ideia do que seria essa condição de operação. A gente vê do lado direito ali o bimetálico, são aquelas paletas de conexão. Uma vez ela sendo aquecida, ela provoca aí o desligamento, né, através do acionamento das travas de proteção. E aí o nosso relé ele abre, promovendo a indicação de que houve uma ocorrência aí sobre temperatura ou sobre corrente. Outro elemento de proteção que nós podemos considerar nesse tópico é associado aos disjuntores, que nós já até comentamos a respeito, né? Aplicado a baixa tensão, eles são definidos pela NBR ISC 60947-2. Eles são capazes de conduzir correntes sobre condições normais dos circuitos e também conduzir por um tempo determinado e desligar automaticamente as correntes sobre condições anormais do circuito, tanto para sobrecarga quanto para curto-circuito. Então, conforme a norma, esses elementos de proteção promovem aí uma condição adicional de proteção no meu sistema, monitorando exatamente a sobrecarga e curto-circuito. Então, olhando mais de perto a questão dos disjuntores, eu tenho sempre os datasheets, né, os dados técnicos dos disjuntores que me dá resposta tipo as curvas de corrente versus o tempo de disparo, e dependendo do modelo eu consigo atribuir aí de forma adequada uma proteção que venha atender à necessidade do meu projeto. Aqui temos um desenho que dá uma ideia da operação do nosso disjuntor, com a identificação dos seus elementos. A gente percebe que ele tem um sistema de trava, né? E essa trava ela permite que se permaneça ligado, e por eventual problema de sobrecarga ou de sobrecorrente ele venha a desligar. E é como se fosse realmente um fusível rearmável. Então, por proteção, ele desliga, mas eu posso rearmar ele novamente após resolver o meu problema.
Então o disjuntor é basicamente constituído por um relé com um elemento de disparo e um elemento de corte. É dotado também de meios de extinção de arco elétrico, que são as câmeras, né? Porque quando eu faço a abertura em carga, normalmente há uma geração de arco elétrico, e aí ele tem lá uma seção dele que faz uma proteção adicional para extinguir esses arcos. E esse é um dos problemas que acontece muito, né, em disjuntores. À medida que vai se passando o tempo com os acionamentos constantes, ele vai criando desgaste nesses contatos, da mesma forma como as contatoras, né? E esse arco elétrico é o que causa mais dano aí no momento de seccionamento com carga. O disjuntor mais comum é o termomagnético, que possui um elemento eletromagnético para a proteção contra curto-circuitos, e um elemento térmico constituído por uma lâmina bimetálica para a proteção contra sobrecargas. Então a questão da aplicação da lâmina bimetálica foi um sistema desenvolvido e bastante aplicável para esse tipo de condição de operação de sistemas de comando. Então o disjuntor também possui para garantir a proteção aí contra curto-circuito. Para a sobrecarga, o princípio de funcionamento é idêntico ao apresentado para os relés de sobrecarga. Para o caso dos curtos-circuitos, utiliza-se como elemento de disparo o campo magnético. O disparador magnético utiliza uma bobina como mecanismo responsável pela detecção e pela abertura do disjuntor. Então, o aumento brusco da corrente causa um efeito eletromagnético no disjuntor, pois em torno do disparador magnético há um condutor elétrico envolto em um eletroímã com uma parte móvel. No instante em que a corrente flui, cria-se um campo magnético que faz o eletroímã atrair a parte móvel, que abre os contatos do disjuntor, interrompendo a condução da corrente de falha. Então, uma vez havendo uma elevação dessa corrente, eu tenho uma proteção aí criada através de uma bobina que alimenta um eletroímã e faz a destrava do disjuntor, e ele vem a abrir, interrompendo essa corrente de falha. Essa rápida abertura dos contatos provoca uma faísca que continua, por um tempo, a transmitir a corrente elétrica pelo ar. Para que o curto-circuito seja completamente interrompido, esse arco elétrico também precisa ser extinto. Então, nos disjuntores há, portanto, um componente chamado câmara de extinção de arco, cuja função é dissipar esse arco fotovoltaico. Isso ocorre em questão de segundos, né? E a gente, com a forma, né, construtiva do disjuntor, se permite fazer a extinção desse arco e efetivamente fazer uma interrupção da corrente que está alimentando o nosso sistema. A capacidade de ruptura dos disjuntores trata-se da máxima corrente que o dispositivo consegue desarmar ao ocorrer um curto-circuito, e a unidade de medida mais utilizada nas especificações técnicas é o kA. Então, um parâmetro que nós olhamos nas documentações, né, técnicas do disjuntor relativo à capacidade de ruptura do disjuntor. Então é a condição que ele tem de desarmar com carga. E aí tem essa especificação apresentada nas documentações técnicas dos nossos equipamentos, principalmente dos disjuntores. Aí nós temos uma outra categoria de disjuntor, que é o disjuntor motor. Então ele é um dispositivo desenvolvido para a proteção de motores. Podem ser construídos apenas para a proteção de curto-circuito, que seria a função magnética, ou termomagnética, que seria para a proteção de curto-circuito e sobrecarga. Possui ajuste na proteção de sobrecarga, que é a função térmica. Esse ajuste do térmico possibilita uma melhor atuação no caso de sobrecarga em relação a disjuntores com o térmico fixo. Então ele já gera uma vantagem que eu consigo fazer um ajuste desse momento de atuação. Então, falando sobre o disparador magnético dos disjuntores motor. O disjuntor motor possui um sistema eletromecânico chamado disparador magnético, que é composto por 3 bobinas e uma engrenagem mecânica. Nesse sistema eletromecânico, cada bobina está ligada a uma das fases do sistema trifásico, que está ligado no disjuntor do motor. Quando ocorre um curto-circuito em uma das fases, o aumento repentino da corrente cria um campo magnético na bobina ligada àquela fase. Esse efeito magnético desloca a posição dos contatos metálicos do sistema mecânico do disparador. E esse deslocamento automaticamente promove o seccionamento das 3 fases ligadas ao disjuntor. Então eu tenho um ajuste em relação a isso, e através pelo efeito de sobrecorrente provocada por um curto-circuito,
ele tem um tempo de atuação, obviamente, que é ajustável, mas ele monitora fase por fase, de forma individual, e me atribui aí uma função de proteção em função da existência de curto-circuito. Na parte interna do disjuntor motor existe também um conjunto com 3 lâminas bimetálicas acopladas a um sistema de engrenagem mecânica, que promove a proteção contra a sobrecarga em qualquer uma das fases do circuito. Então, além da proteção por curto-circuito, eu também tenho no disjuntor motor a proteção por sobrecarga, através desses bimetálicos, né, das engrenagens bimetálicas que faz aí o desarme do disjuntor caso ocorra essa sobrecarga. O seu princípio de atuação ocorre através de materiais bimetálicos com diferentes coeficientes de dilatação. Quando acontece um sobreaquecimento, causado pelo aumento da corrente acima do especificado, as lâminas bimetálicas se deformam, atuando o sistema das engrenagens mecânicas, responsável pela abertura do circuito. Então já vimos que o disjuntor motor, ele vem com ele já faz parte do desenvolvimento dele a existência desses 2 tipos de proteção. Em alguns modelos do disjuntor motor, junto ao disparador térmico, também existe um mecanismo diferencial com sensibilidade à falta de fase. Ele é responsável por identificar e seccionar o disjuntor quando a tensão elétrica em qualquer uma das fases é nula ou baixa o suficiente para causar algum problema ao funcionamento do motor. Então, mais outra funcionalidade do disjuntor motor em relação à proteção. Então, aqui tem uma imagem do que seria alguns modelos desse disjuntor motor. Então, dependendo do fabricante, ele tem aí formas construtivas diferentes, né? Mas a gente viu que ele traz aí no conjunto uma série de proteções adicionais que, numa situação como essa, eu consigo ganhar proteção num único elemento. Então, dependendo da forma como o meu sistema vai comandar, eu posso eventualmente utilizar esse tipo de elemento como proteção. Ok, chegamos ao final do nosso módulo 2. Espero que vocês tenham tirado grande proveito e aguardo vocês no próximo encontro.